né, nós tínhamos continuado o nosso estudo classificatório das chamadas representações irredutíveis, IJ, né, do grupo SO13. Nós, as representações IJ, nós já tínhamos visto esses rótulos aqui, vamos dizer, números quânticos IJ, estão associadas às representações dos dois S2 gerados por J e K. Quer dizer, nós temos um S2, né, associado ao J, o I, temos um S2, nós somos direta mais álgebra, temos um S2 associado ao J. Então, essa aqui seria a estrutura da álgebra de I. Na aula passada, então, nós começamos a estudar, tentar estudar a representação, vendo o significado e a conexão, por exemplo, com o eletromagnetismo e com outros modelos físicos, outras teorias físicas. As teorias relativísticas, né? Qualquer teoria relativística, ela tem que ser formulada em termos de grandezas, que tem um caráter tensorial bem definido, segundo o grupo de Lorentz. Então, a gente define, então, para nós, né, o conceito de campo relativístico, né, os campos relativísticos para nós, né, são, né, funções, as coordenadas, né, espaço-temporais, que manifestam, né, caráter tensorial. Então, por exemplo, um campo relativístico, vamos chamar assim de um φ genérico maiúsculo, um campo φ x vou colocar assim, né? Ele pertence a uma representação de J do grupo de Lorentz. Tem um caráter bem definido segundo o grupo de Lorentz. Então, vamos já começar. Vamos começar aqui. Oi. Se eu tivesse Obrigado, professor. um grupo qualquer, eu conseguisse ter dois geradores se tivesse 5, fosse a aula da PJK, que nem aquele CERN, que eles comutassem. Se eles tiverem a mesma aula, Que nem o J e o K comutam. e ele tem o JK comuta, você teria essa divisão? Sim. Então, não precisaria ser o mesmo grupo. Para você, vamos supor que você tivesse um grupo e que você conseguisse organizar os geradores dele em duas categorias. Você teria diversos geradores, que eu chamaria de geradores GI e geradores HA. Por que eu estou colocando IA? Porque esses índices não precisam ser os mesmos. Por exemplo, eu poderia ter N geradores de uma categoria e N geradores de outra categoria. Então, eu poderia ter N geradores. E aqui eu poderia ter N geradores. E suponhamos, então, que esses geradores eles se fechassem em duas fibráuticas. Por exemplo, comutador de G com G dando G, comutador de H com H dando alguém de H, e G e H comutando. Então, nesse caso, Inclusive não sei mesmo de JK. não, inclusive não sei,
você escreveria essa álgebra toda, esses dois geradores, essas duas categorias de geradores, eles estão determinando os geradores de uma álgebra, porque então, você teria uma álgebra que seria uma álgebra, vamos dizer, G1 associada, você teria essa estrutura. Você teria, chamando a álgebra de G, você teria essa estrutura de G mais H. Por exemplo, isso aqui poderia ser um SUM, e isso aqui um SUM. N e M. Ou então poderia ter um SON mais um SON. O que é importante é se você conseguir levar os geradores para categorias que umas se fecham entre si e elas comudam umas com as outras, geradores de uma família não comudem com geradores da outra família, então você consegue explicitar essa álgebra como a soma direta de duas álgebras, de mais A votar, tudo bem, cara? Legal? Esse é o conceito. Fundamental, agora que eu Sim. Duas álgebras. Ela é explicada, ela se explica em duas álgebras disso. É uma soma direta. Então são dois espaços vetoriais ortogonais. Essa relação aqui é como se fosse uma relação de ortogonalidade. Um gerador não comunica com o outro. Se eles comunicam, eles não comunicam com o outro. Tá? Aí, você então, vamos dizer, esse raciocínio que você teria um IJ, o IJ, os campos que estivessem rodando com aquela álgebra. Isso. Qualquer campo que estivesse rodando com aquela álgebra, ele vai carregar o índice de uma coisa. Então, qualquer álgebra, não precisa ser do grupo teórico, teria esse J. Só que agora você está fazendo isso e dizendo agora aquele campo que é do X1, ele vai ter um seu ligado a aquele J. Aquele campo que está no fio dele, ele vai ter o fio A. Esse A, aquele fio, o A dele estaria também na... Você vê, vamos fazer isso agora para cada família, vai ficar mais claro como é que a gente vai aparecer com o conceito de campo fermiônico, uma coisa fatorial, né? Vamos ver, então, o que nós chamamos uma pergunta da primeira. Quando você tem um gerador, você tem uma rotação, você não teria que ter uma direta para ela? Quer dizer, você depende. Nesse nível aqui não, porque você não falou de Lagrangiano, não falou de nada, mas se você agora introduzir, se você tiver uma simetria, se você estiver trabalhando com algum sistema que tem uma simetria, então uma simetria contínua, você chamaria a teoria da simetria. Se você, por exemplo, quando a gente escreve, por exemplo, o Lagrangiano de um campo relativístico qualquer, e a gente tem invariância de Lorentz, invariância rotacional, nós então vamos associar os geradores do grupo de Lorentz às cargas dele. Então, aqui as cargas, quando a gente tira, por exemplo, invariância rotacional, o que a gente tem? A gente tem a conservação do momento angular. Aí, as correntes conservadas, então, a corrente conservada é o tesouro do momento angular. Quando eu tirar a carga conservada associada ao momento angular, eu vou ter justamente os geradores do grupo de Lorentz. Eu vou interpretar esses geradores, sigma 0 e sigma e J, como sendo cargas de um teorema de Leibniz associado à invariância de Lorentz. Então, esses geradores, da maneira que nós estamos tirando aqui, nós estamos dando uma representação evidentemente algébrica, numérica para ele. Mas eu posso agora reescrever esses geradores em termos de campos quando eu tiver uma teoria de campos, uma teoria de campos clássica. Eu vou chegar agora. Isso. Então, o Lagrangiano, por exemplo, foi invariância rotacional. Tá? Vamos lá, então? Então, a ideia aqui, nós então, quando terminamos a aula passada, nós ficamos hoje classificar todos os campos relativistas de acordo com as representações do grupo de Lorentz. Então, nós vamos começar exatamente pela representação mais trivial. Como I e J são números quânticos associados a S e 2, I e J, tanto I quanto J, eles vão poder ter valores que são inteiros
ou CMP, né? Iria nessa direção. Nesses campos, nós já tínhamos também discutido isso, que essas representações podem ser decompostas em termos das representações do grupo S3, que é o spin que a gente usa na mecânica quântica. É o spin não relativístico. Bom, então, a primeira representação para vamos poder trabalhar é o 0 com 0. O I é 0, o J é 0. Então, essa representação, como nós já sabemos, né, a dimensão da representação 0 é 1, 2J mais 1 é 2I mais 1 é 1, 2J mais 1 é 1. Então, essa representação aqui é uma representação de dimensão 1, né? Quer dizer, a dimensão é 2I mais 1 vezes 2J mais 1. A dimensão dessa representação é 1. Então, eu tenho um campo com uma única componente, a dimensão desse objeto. Então, o campo relativístico que cai nessa representação é um campo sem índice nenhum, um campo escalar. Pode ser real, pode ser complexo, não importa, mas é um campo escalar. Então, se a gente está na representação que é dita em inglês, quando o número quântico é 0, todos os geradores são 0. Então, isso significa que os geradores JI e os geradores KI, todos 0. Se JI e KI são 0, MN são 0. Se o MN são 0, os sigma 0I e o sigma IJ são 0. Então, essa representação é a representação em que eu não tenho gerador do grupo de Lorentz. Os geradores do grupo de Lorentz são triviais. Então, a transformação de Lorentz, que nós já tínhamos, né, grafado desse modo aqui, parametrizado dessa forma exponencial, de I sobre 2, ômega, mini, sigma, mini. Então, nesse caso, essa matriz aqui é a matriz de identidade, é 1, porque os sigmas são 0. Então, isso significa que essa categoria de campos, né, os campos que são os campos escalares, é uma representação 0, 0, 0 de Lorentz, são campos que não têm transformação de Lorentz. Então, isso significa que o filhinha, T', X' é igual ao filho do X. É uma matriz dinâmica de identidade. Então, isso é o significado de um campo escalar. Essa é a transformação de Lorentz dele. Claro, T' não é igual a T. T' é a transformação de Lorentz do T. X' é a transformação de Lorentz do X. Então, pode, claro, se eu tiver isso aqui, uma filhinha, então na verdade eu tenho uma filhinha de X' ali, é igual lá do X'. Então isso aqui é o que caracteriza um campo que seja escalar de Lorentz. Nós já tínhamos visto em aulas precedentes que uma transformação infinitesimal, se nós fizermos uma rotação infinita, uma transformação de Lorentz infinitesimal, nós já tínhamos aprendido, né, no caso, que X' é igual a Xi mais ômega mini Xi, no caso de transformações infinitesimais. Então, esses parâmetros aqui forem infinitesimais e eu estiver, né, zerando termos de ordem ômega 2. Então, isso aqui é uma transformação de Lorentz infinitesimal. Se eu colocar isso aqui, nós vamos ter então filhinha de Xi mais ômega mini Xi é igual ao filho de X'. E aí eu faço uma expansão em Taylor do lado esquerdo. Esse objeto aqui é filhinha de X' mais ômega mini X', que é a variação. Quer dizer, isso aqui é um delta X', né? Delta X' dmi filhinho de X igual a filho de X. X igual a filho de X. Então, filhinho de X' menos filho de X', então a gente tira aqui a transformação infinitesimal, a variação infinitesimal de um campo escalar sobre uma transformação de Lorentz, está escrito aqui. É só pegar esse cara menos esse cara vai ser igual a menos
ômega mi. Só que esse fiinha já é a variação do φ. Então, fiinha é um φ mais delta φ. Então, aqui, como esse objeto aqui já é a primeira ordem do parâmetro de transformação, esse fiinha sendo φ mais delta φ, o delta φ que vai aparecer aqui vai dar um fator de segunda ordem. Então, para efeito de primeira ordem, aquele lado aqui eu posso substituir esse fiinha pelo φ, porque a diferença vai ser um infinitésimo de segunda ordem. Tá? Porque esse fiinha é φ mais delta φ. Então o termo que apareceria aqui seria um delta φ aqui com esse ômega que já é um infinitésimo. Então eu estaria abandonando o termo de segunda ordem. Então até segunda ordem eu posso escrever essa transformação assim. Aqui só uma coisa simples. Eu posso, olha, como mini, ômega mini é antissimétrico, eu posso colocar aqui, ó, ômega mi, e aqui colocar um sinal mais, devido à antissimetria. E agora, esse índice está casado com esse índice está casado com esse. Então eu posso chamar mi de mi e mi de mi, só para ficar numa ordem. Ok, então a gente vai poder escrever que a transformação infinitesimal de um campo escalar sobre uma transformação de Lorentz se assume essa forma. O parâmetro da transformação, x mi, dmi, certo? Então, se eu for fazer uma transformação, será um boost. Então, se eu tiver um boost ao longo do eixo do x, o parâmetro que eu tenho é o ômega 0,1. Então, vamos só fazer uma. Então, o campo escalar, ele não sofre uma transformação de Lorentz, a função, ela não sofre uma transformação de Lorentz. A variação dela vem especialmente devido à variação do argumento. O argumento sofre a transformação que caracteriza o campo escalar, então é que o fiinha das coordenadas novas é igual ao φ das coordenadas antigas. Então o campo em si, ele não sofre uma transformação. A variação do campo vem única e exclusivamente devido ao argumento derivado sobre a transformação de Lorentz. No novo referencial, o novo campo com as novas coordenadas vai ter que ser o antigo campo com as antigas coordenadas. Isso aqui caracteriza o escalar. Mas agora, T', X', né? Se modifica segundo esse modo aqui. Então, a variação do campo, que é a variação funcional, que é o fiinha de x menos o φ de x, que é o campo, tomado do mesmo argumento no lugar de x', que é o fiinha calculado no x, menos o φ calculado no x, isso é o delta φ. É a variação funcional do campo, ela está vindo única e exclusivamente devido à variação da argumento. Certo? Legal? Tá? Legal? Então, por exemplo, se eu fizer um boost, né? Aparece aqui. Funcional só porque vai no campo. Função só. Eu estou contabilizando a variação devido à mudança do fiinha menos o φ, no mesmo ponto x. Então, agora, coloquei os dois campos no mesmo ponto. Vou fazer uma subtração daquele ponto, entendeu? Certo? Beleza. Então, vamos colocar, por exemplo, se eu pegar a variação do campo escalar, então, vamos pegar que a gente faça um boost. A gente tenha feito um boost. Então, o boost seria delta φ. Suponha que eu faço um boost ao longo do eixo do x. Vamos tomar só o parâmetro ômega 0,1. Se eu faço um boost ao longo do x, o único parâmetro que existe é o ômega 0,1. Então, nós vamos ter lá ômega 0,1, x0 e 1. O ômega, vamos dizer que esse parâmetro seja o parâmetro alfa. Nós já sabemos, né, que o ômega 0,1 é aquele parâmetro que tem essa característica, a tangente hiperbólica
menos dx, né? Menos a velocidade ao longo do eixo do x. Então, isso é um busto ao longo do eixo do x. Então, eu vou ter ômega 0, que é o alfa, x0 é ct, d1 menos ômega 1, 0, menos ômega 0, 1, x1, menos, é isso aqui, x1, d0. d0 é 1 sobre c, dt. Tá, dt. Então, isso aqui. Então, esse P1 aqui é a mesma coisa que derivar em relação a x. Esse menos x1, x1 embaixo é a mesma coisa que o x menos x em cima, então isso aqui é mais x sobre c dt. Então, isso aqui é a variação infinitesimal de um plano escalar sobre um busto ao longo do eixo de x. Esse é o valor básico de x. Tá? Se eu fizer, por acaso, uma rotação, digamos que eu esteja querendo estudar a rotação em torno, uma rotação, já sabemos, uma rotação, os parâmetros ômega e j, eles determinam, né, os planos de rotação. Então, quando eu faço uma rotação no plano xy, uma rotação ômega 1, 2. Eu estou fazendo uma rotação no plano xy. Né? Então, isso aqui, vamos dizer que eu faço. E aí a gente sabe que a gente pode associar esse parâmetro aqui, a gente geralmente faz isso. Ômega 1, 2, ele vai ser epsilon 1, 2, 3, delta 3. Então, esse ômega 1, 2, ele é um ângulo de rotação em torno do eixo dos eixos. Então, quem é a variação do meu campo escalar sobre uma rotação em torno do eixo dos eixos, ou seja, uma rotação do plano xy no sentido trigonométrico. Então, vai ser ômega 1, 2, x1, ômega 1, 2 é θ. Então, θ, x1, d2, menos ômega mais ômega 2, 1, que é menos ômega 1, 2, x2, d1, plano infinito. Isso aqui está dando para nós, que é o ângulo da rotação. Isso aqui é x1 embaixo, menos x, ddy, e aqui está mais y, dx. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo menos θ x ddy menos y dx atuando infinito. E aí, todo mundo reconhece aqui aquilo que na mecânica quântica é o gerador do momento, seria a componente C do momento angular. Claro, sempre que a gente está fazendo teoria de grupo é a mecânica quântica, sempre vai dar contato. Está faltando ali o IA da portada da mecânica quântica, porque a mecânica quântica, o operador de momento, né? Isso aqui não é o momento, porque na mecânica quântica a gente sabe que o operador de momento é py, é menos IH cortado de y. Então, e aqui está faltando, dessas derivadas, é o P sobre IH cortado. Né? Então, se fosse mecânica quântica, mas isso aqui basicamente é o gerador do momento. Só que a gente não está fazendo mecânica quântica, isso aqui é clássico. Né? Então, isso aqui está a variação do campo, então a gente está vendo que isso aqui então, é a representação diferencial do momento angular. Quem é que gera rotações em torno do eixo dos eixos? Isso aqui é o parâmetro e isso aqui é o gerador da rotação. Então, isso aqui é a representação diferencial do operador de momento angular. Então, isso aqui seria menos θ LC. Se eu fosse para a mecânica quântica, esse LZ não é o operador de momento angular da
mecânica quântica. Esse LZ aqui, isso é mecânica quântica. O operador do momento angular é menos I cortado, seria menos IH cortado esse LZ. Né? Na mecânica quântica, eu teria que colocar um menos IH cortado. Então, esse LZ que está aqui seria, na verdade, o operador, de momento angular da mecânica quântica, o operador de momento angular quântico C, sobre menos IH cortado, ou seja, I sobre IH cortado. Então, do ponto de vista da mecânica quântica, essa operação aqui, isso aqui é o que a gente está aqui. Eu estou fazendo agora uma analogia. Se eu estivesse na mecânica quântica, isso aqui estaria dando para nós θ I sobre H cortado, o gerador, o momento angular quântico, vamos chamar LQ, componente Z atuando em φ. Então, isso seria o delta φ. Então, o meu φ, na verdade, então nós teríamos que a transformada, né, desse objeto aqui estaria representando, na verdade, a primeira velocidade exponencial de I sobre H cortado, LZ. Isso aqui seria a versão infinitesimal daquela operação. Então, a gente vê que a própria mecânica, a própria relatividade clássica, a mecânica clássica, né, quando a gente está operando com os campos, a simetria, né, ela já vai estar dando indicação para a gente daquilo que vai ser o operador da mecânica quântica. Claro que eu não estou fazendo mecânica quântica, eu não tenho isso aqui, não tenho isso aqui. Mas aqui a gente já vê que a composição daquilo que é o momento angular quântico aparece aqui. Então, isso seria a transformação de Lorentz para um campo escalar. Exemplos de campos escalar. Então, o próprio campo que chama campo de Python. Ou então, por exemplo, um escalar que a gente tenha ser temperatura. Não sei se você sabe lá da definição. Vamos pegar agora a primeira representação não trivial do grupo de Lorentz, que é onde a gente vai começar agora a discutir para nós que é o campo de raio para representar o núcleo. Então, eu vou pegar a primeira representação não trivial, que é, vamos dizer, aqui é pegar 0 por 0. Vamos supor que eu pegue a seguinte representação: I igual a meio, J igual a 0. O que eu pego essa representação? Então, a dimensão dessa representação é 2J mais 1, 2I mais 1, vezes 2J mais 1. Então, está 2. Essa dimensão tem dimensão 2. Então, essa representação ela vai estar associada a um objeto em duas componentes. Então, claro que eu não posso estar no espaço-tempo. No espaço-tempo eu tenho 4 componentes: x0, x1, x2, x3. Eu tenho que estar trabalhando com uma estrutura que tem duas componentes. Então, vamos chamar esse objeto de que alfa. Então, para nós, vamos estar trabalhando com esse objeto aqui, que alfa, dx. Então, esse objeto para nós, com alfa, tomando valores de 1 a 2. Então, esse objeto para nós vai ser um objeto que vai estar associado a essa representação. Vamos ver mais ou menos o que ele pode dizer para nós. O que significa esse objeto para nós? Não sei, eu sei que é uma função. É uma função, quer dizer, na verdade é um diretor. É uma função de duas componentes, é um dublete. Ele tem que ter duas componentes, porque esse espaço tem dimensão 2. Então eu tenho que associar esse espaço com um objeto com duas componentes, 1 e 2. Uma transformação de Lorentz, ela vai fazer uma transformação, vai misturar com um objeto com duas componentes, vai misturar as duas componentes desse objeto. Vamos entender o que está dentro, não sei o que é isso. O princípio é o campo. Não está falando nada de espinho, Nada disso. Só do tamanho. Isso. Só que a gente está observando o seguinte: qual é a dimensão desse objeto? 2. E aí, nós já sabemos que do ponto de vista do grupo de Lorentz, o grupo de rotações está embutido no tempo. Nós já tínhamos visto o grupo de Lorentz, ao você pôr SO3, que é o grupo de rotações, ele está naquela matriz, né, espacial do grupo de Lorentz. Quando a gente pegou a matriz lambda do grupo de Lorentz, a gente tinha aqui linha 0, coluna 0. E aqui dentro nós tínhamos uma matriz de SO3. Aqui é o setor meramente espacial.
0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, tudo 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tudo 0. Depois começava, tudo 0, tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. E aí a gente começou a identificar que os geradores de SO3 estavam muito dentro. Então o grupo de Lorentz também é um grupo SO3. O SO3 é um subsetor do grupo de Lorentz, é um subgrupo do grupo de Lorentz. O grupo por quê? Porque eu posso não fazer transformações no tempo, eu posso não querer fazer um boost, mas querer simplesmente fazer uma rotação nas coordenadas espaciais. Que é uma rotação SO3. Então, o grupo SO3 está aí dentro. Então, nós já tínhamos colocado em aulas precedentes que a gente pode verificar dentro dessa representação do grupo de Lorentz como é que eu encontro representações do grupo SO3. Então, aqui dentro, essa dimensão é 2. Então, as representações do grupo SO3, nós sabemos, elas têm dimensão quando o I é 0, a dimensão é 1. Quando o I é meio, a dimensão é 2. Quando o I é 1, a dimensão é 3. Quando o I é 3 meios, quando o I é 3 meios, a dimensão aqui é 3, aqui é 4. Quando o I é 2, a dimensão é 5. Então, essas são as representações de SO3, que a gente associa claramente aos espinhos, não relativismo. Então, se aquela representação lá tem dimensão 2, e o SO3 está ali dentro, SO3 tem representação de dimensão 2. Então, essa representação de SO3, ela tem que estar aqui dentro dessa representação. Essa é a dimensão 2. E essa aqui também é a única que tem dimensão 2. Então, na verdade, esse objeto, do ponto de vista não relativista, ele vai estar descrevendo o objeto no spin meio. Então, o spin que eu botei aqui vai ser o spin meio. Então, eu estou falando que esse duplete, esse conjunto de números, meio, zero, são as duas especificações relativísticas daquilo que é o spin desse objeto. Se eu for olhar esse objeto do ponto de vista não relativístico, ele está contendo aquilo que é uma partícula de spin. Tá? Já perguntou silenciosamente, pode falar. Franziu o olho, o olho, o nariz, e testa. Não relativisticamente, é o seguinte: o grupo SO3, se eu pegar o grupo, quando a gente classifica os spins, né, a gente classifica pelas representações de SO3. Então é um grupo meramente espacial. Eu não falo nada de coordenada temporal. Então o SO3 é um grupo que ele está dentro do grupo de Lorentz, mas ele é um setor não relativista do grupo de Lorentz. Eu faço rotações espaciais sem mexer no tempo, é nesse sentido. Aí o tanto faz a velocidade relativa não existe. Certo? É só nesse sentido. Legal? Agora, eu preciso de dois demais. Tá. Eu encontrei o tamanho. Isso. Agora, esse tamanho eu posso associar, eu tenho 2 graus de liberdade. Você tem duas componentes. Grau de liberdade física tem duas discussões. Uma coisa é o número de componentes, outra coisa é grau de liberdade. O número de coordenadas generalizadas de um problema, ou de uma partícula, ou de um sistema contínuo, não significa necessariamente o número de graus de liberdade. Na verdade, a gente sabe que cada grau de liberdade física, quando eu pego um grau de liberdade física, um grau de liberdade mesmo, o sistema tem um grau de liberdade. Se ele tem um grau de liberdade, a gente sabe que a gente associa a cada grau de liberdade física uma coordenada generalizada e um momento correspondente a ela, que é ponto. Então, um grau de liberdade, ele equivale a 2 coordenadas físicas reais. 2 coordenadas reais. Então, se eu tenho 2 coordenadas reais, eu sempre tenho que imaginar. Se um objeto não tiver momento, ele não tem grau de liberdade. Vamos pensar o seguinte: imagina que eu tenho esse probleminha de vectória clássico. O problema é bem simples, né? Vou pegar esse probleminha do meio de m, que é ponto ao quadrado, menos alfa Q, mais meio de Q2. Então eu tenho esse problema. Tem um sistema mecânico discreto com 2 coordenadas, Q integrante, Q pequeno integrante. Então eu vou lá. As 2 coordenadas generalizadas são Q pequeno integrante. Vamos tirar o momento. DL de Q ponto. DL de Q ponto é MT.
Então, beleza. Essa coordenada tem um momento associado a ela. Se eu pegar agora DL, DQ, que é ponto, é zero. Meu Lagrange já não depende de ter ponto, depende de ter grande ponto. Então, essa coordenada, ela é uma coordenada generalizada, mas ela não tem momento. Se ela não tem momento, ela não evolui. Então, vamos tirar as equações de ordem Lagrange. Fazendo o princípio variacional DDT de NQ ponto. Então, vai ficar NQ dos pontos. Menos DL dQ. Mais alfa Q. Igual a zero. Então, essa aqui é a equação de ordem Lagrange para Q. Segunda equação, DDT, né? Então, a primeira equação é essa. Essa aqui é o DDT. Só estou querendo ilustrar essa discussão por aula do DDT. Essa aqui é DL dQ ponto. Menos DL dQ. Primeira equação de ordem Lagrange para a coordenada aqui. O DL dQ ponto é NQ ponto, porque é que é dos pontos, menos DL dQ. Vai ficar mais alfa Q. Igual a zero. Segunda equação, DDT de DL dQ ponto grande, mas que é zero. Menos DL dQ grande. Então, quando eu tirar agora esse termo aqui, para Q grande não existe. Só tem só isso aqui. A equação de ordem Lagrange é isso aqui. DL dQ igual a zero. Então, DL dQ igual a zero é menos alfa Q mais Q igual a zero. Então, está claro aqui que a coordenada Q, ela realmente não é uma coordenada independente. Ela, na verdade, é uma medida da coordenada Q. Por isso que realmente ela não é um grau de integridade física, ela não tem momento. Ela é a própria coordenada Q menos a constante alfa. E aí eu jogo essa aqui na equação superior. Então, eu errei só. Quando eu derivei aqui alfa, a equação de ordem Lagrange, eu derivei em relação a Q pequeno, então fica alfa Q grande. Mas quem é Q grande? Então isso aqui é N Q dos pontos mais alfa 2Q igual a zero. Olha aqui, isso aqui não é um oscilador harmônico simples, né? Nx dois pontos, né? Mais uma constante, eu tenho isso aqui, ó, N Q dois pontos igual a menos alfa 2Q. Então, isso aqui faz o papel de uma constante positiva, aumentar, maior do que zero. Ou eu estou falando exatamente do oscilador harmônico. Então eu disfarcei o oscilador harmônico nesse sistema. Na verdade, isso é um sistema com muito grau de coordenada, um oscilador harmônico simples. Aquela coordenada aqui, ela entrou ali só para fazer uma média, mas não significa nada. Então, eu na verdade não tenho duas coordenadas. Eu tenho duas coordenadas reais. Q pequeno e Q grande. Mas eu tenho só um grau de integridade física. O meu grau de integridade física está todo associado a essa coordenada. Tá? Então, o número de graus de... Então, aquele campo ali, então vamos dizer, a relação que a gente tem que é importante é que cada grau de liberdade física ele deve ser escrito por um par de coordenadas reais. A coordenada de posição e a coordenada de momento, canonicamente conjugada a ela. Então, o que a gente espera é isso, que um grau de liberdade ele esteja associado a uma coordenada e o seu correspondente momento. Então, um grau de liberdade deveria ter duas coordenadas reais. Esse campo aqui, ele tem quantas coordenadas? Duas coordenadas. Oi, Fábio. Se eu estiver viajando, você me avisa. Fala aí. Quando você fala assim, dimensão igual a 2, essa é a dimensão de uma representação de uma transformação. É a dimensão de um espaço. Ou seja, uma representação. Onde eu vou fazer a transformação. Então, tá. O seu campo é uma representação. Isso. Tá. Isso. O que eu quero saber é onde que ele atua. Porque, deixa eu falar o que eu estou pensando. Para mim, você tem um grupo, esse seu grupo é um grupo de transformações, que atuam no domínio e levam no contra-domínio. Além de eu trabalhar com grupo, eu trabalho com uma representação, que é um computador linear. É mais fácil trabalhar com representação do que com grupo. Então você vive falando para mim, o campo é uma representação dessas transformações. Então, o campo é um objeto que fica no espaço onde aquelas transformações vão atuar. O campo, imagina que a transformação ela vai ser uma matriz, ou vai ser um operador no espaço. Esse espaço é o espaço de representação, é onde você vai estar grafando a tua transformação.
Mas uma transformação atua sobre alguma coisa. Sobre o que é uma transformação atua? A transformação é um objeto, é uma matriz, é um Você falar operador. muito rápido. Oi? Você falar muito rápido. Então vamos voltar. Olha só, nós estamos falando de um grupo de transformações. Então nós estamos falando de transformações. No espaço-tempo, as transformações de Lorentz são matrizes 4x4. Matrizes 4x4 representam, então, as transformações de Lorentz. Em quem que elas atuam? Elas atuam nas coordenadas do espaço-tempo. Então eu tenho eu tenho 4 coordenadas sobre as quais atuam matrizes 4x4. Essas matrizes 4x4 representam transformações de Lorentz que atuam sobre vetores 4-dimensionais. Esse é o conceito de representação. As transformações são matrizes que vão atuar sobre vetores daquele espaço onde essas matrizes estão. Campo, ele é o vetor de uma representação. O campo é um vetor De uma representação esta, que é o espaço, onde as transformações de Lorentz são matrizes. É exatamente o que está acontecendo no espaço-tempo. O que é o espaço de Minkowski para você? Então, lá que o conceito é esse. Você está chegando lá. Então, no espaço de Minkowski, quem são os vetores desse espaço? As coordenadas espaço-temporais. x1, x2, x3. Ou seja, os meus x'. Nesse espaço, quem são as transformações de Lorentz? São matrizes 4x4 que atuam nas coordenadas desse vetor. Essas matrizes têm propriedade bem definida. Lambda transposto, métrica. Lambda igual a métrica. Então, isso é o meu grupo de Lorentz representado no espaço de Minkowski, onde esses são os vetores e essas são as matrizes, ou os operadores que representam as transformações. É claro? Agora eu vou generalizar esse conceito. Eu vou dizer, agora eu vou para um outro espaço. Esse espaço aqui não é o espaço de Minkowski. É um espaço que eu gravo nessas duas especificações que nós aprendemos. Veio da álgebra de SO, não é SO2, mas é SO2. Esse é um espaço bidimensional. Duas dimensões. Portanto, eu tenho que ter objetos vetores com duas componentes, que eu estou chamando de Q1 e Q2. Quando eu fizer uma transformação de Lorentz aqui, no espaço-tempo, essa mesma transformação, se isso aqui for um boost, eu tenho que fazer um boost aqui. Se isso aqui for uma rotação, eu vou ter que fazer uma rotação. Só que essa transformação que no espaço de Minkowski é vista como essa matriz 4x4, ela aqui vai ser vista como uma matriz 2x2. Então eu vou ter aqui uma matriz 2x2 que vai fazer esse trabalho comigo. S, essa matriz aqui é a contrapartida dessa matriz naquele espaço. O que é o vetor de coordenadas do espaço de Minkowski são aqui as duas componentes desse objeto. Então, isso é a representação deles. Vamos fazer um caso explícito agora. Quando eu faço uma rotação de bola, uma transformação de bola qualquer no espaço-tempo, naquele espaço, essa transformação ela vai ser vista sob a forma dessa matriz. E essa matriz atuando em quê? Matrizes têm que atuar em vetores. São esses objetos bidimensionais. Então, os campos relativísticos, na verdade, são vetores de um espaço de representações virtuais. vetores, espaços, representações. Então, isso aqui, por que isso aqui é um espaço de representações no grupo de Lorentz? Porque nesse espaço, eu vou ter uma matriz 2x2 que faz o papel da mesma transformação que essa matriz 4x4 faz no espaço de Minkowski. Tá. No caso anterior, que era escalar, você... No caso, campo escalar, ele não vê a mesma coisa, só que a matriz é trivial, a matriz é identidade. Sempre que você tiver um escalar, um grupo qualquer, pode ser o grupo SO 155, qualquer escalar, os geradores é zero. Então a matriz é sempre a identidade. O escalar é sempre o vetor de uma representação trivial, de uma representação multidimensional. Por isso que ele chama de escalar. Ele só tem uma componente. Então ele é um objeto unidimensional. Aqui o campo é o cara que tem duas.
Eu estava achando que era o cara de lá. Não, O cara de lá a gente vai achar ainda. Não, o cara de lá é o campo transformado. Não, Você esse S, alfa. esse S a gente vai achar. Vamos achar. Quando eu falar assim, vamos fazer um boost ao longo do eixo do X, você conhece essa matriz do espaço do Minkowski. Quem é? 1 é gama menos gama beta, 0, 0. Menos gama beta, gama 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Isso é um boost de Lorentz no eixo do espaço do Minkowski. Como é que isso se reflete no espaço? É o S. Quem é esse boost? É o S. Quem é S? Vamos calcular do S. espaço. Então. Isso, exatamente. A representação é uma mudança de espaço. Você, quando descobre um grupo, quando você estuda um grupo, você sempre estuda um grupo a partir de um espaço onde ele atua concretamente. Por exemplo, SO3, ele atua no espaço tridimensional. Então você vai estudar o espaço das matrizes 3x3 e tudo mais. E aí, você acha as matrizes dos ângulos de Euler. Você faz uma rotação do espaço tridimensional. Porém, você sabe que eu posso representar as rotações, a álgebra de Lie das rotações, eu posso representar também no espaço tridimensional. Lembre-se que, quando nós calculamos aquele gerador, quando a gente fez uma transformação de SO3, os 3 geradores eram aquelas matrizes. G1 igual a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, e acha I, menos I. G2, 0, 0, I, 0, 0, 0, menos I, 0, 0. E G3, 0, menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0, 0. O que nós sabemos sobre essas 3 matrizes? Essas 3 matrizes, elas estão gerando uma rotação do espaço tridimensional. Uma rotação do espaço tridimensional é dada por uma matriz 3x3, que tem essa estrutura aqui, exponencial de I. Aqui o ângulo θ, vou fazer uma rotação em torno do eixo XY, e o gerador é o gerador GI. Então, G1 gera uma rotação em torno do eixo do X, ou seja, uma rotação no plano YZ. G2 gera uma rotação no plano 2, no plano Y, não é uma rotação no plano GX. E G3 faz uma rotação em torno do eixo dos eixos, ele fica fixo. Então, eu estou acoplando no plano XY. Beleza, esses 3 geradores. Qual é a álgebra desses 3 geradores? Vamos lembrar lá, GI, GJ, I, epsilon, IJK, GK. Isso aqui é a álgebra desses geradores. Esses geradores eles fazem essa área. Aí a pergunta é, isso em 3 dimensões, tudo bem, calculei. A pergunta é, será que 3 matrizes que satisfazem essa relação precisam necessariamente ser matrizes de 3? Então a gente sabe que, se nós pegarmos as matrizes de Paulo, sigma I sobre 2, sigma J sobre 2, elas satisfazem exatamente essa relação. Então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, não, eu não vou trabalhar com essa matriz 3x3, eu vou trabalhar com essa matriz aqui, essa aí, no lugar dessa matriz 3x3, eu vou botar uma matriz 2x2 que satisfaz a mesma álgebra. Então agora eu estou fazendo a mesma rotação. Estou com o mesmo tempo, mas a mesma rotação. Só que em um espaço bidimensional, não um espaço tridimensional. E mais ainda, um espaço bidimensional complexo, porque as matrizes de Pauli, elas têm realidade profunda. Sigma x é igual, sigma x é provavelmente mais. Então agora eu estou no espaço bidimensional. Então quando eu faço uma rotação no espaço tridimensional, em que x'I é R, I, J, XJ, essa mesma rotação ela vai poder ser ida num espaço agora bidimensional complexo, onde as coordenadas não são mais as coordenadas espaciais tridimensionais, vão ser objetos bidimensionais. E aqui eu vou ter uma matriz S alfa e beta. Essa matriz aqui é exatamente isso aqui. Então, essa matriz aqui é a representação bidimensional dessa matriz, que é uma representação tridimensional de rotações. Então, agora eu extrapolei, eu saí do espaço real, onde realmente eu faço as rotações, e vi que eu posso implantar essas rotações no espaço não
espaço Ah, espacial. no ano passado você falou isso. Está lembrado? Está vendo novamente? Certo? Quando já lá atrás, quando você escreveu I, J, igual a todas as possibilidades, lá mesmo você já está admitindo esse outro espaço. Isso, exatamente. Essa é a ideia da teoria de grupo. Você, quando você define grupo, você define grupo no espaço bem definido. Depois, pela álgebra, você vê, sabe que matrizes eu posso procurar que tenham essa propriedade? E você vai para outros espaços. Então você leva de um espaço concreto para novos espaços que estavam fora da tua investigação aquelas mesmas transformações. Esse é o conceito de representação. Você sai do espaço concreto onde você começou e você vai para um novo espaço, onde você traz toda aquela estrutura algébrica e implementa naquele espaço, e os vetores daquela representação são os campos, são a representação. E naquele espaço, que é o espaço de representações, as transformações vão ser representadas por matrizes daquele espaço. Então, quando você cria uma representação, você está buscando um novo, você está oferecendo um novo espaço. Nesse espaço tem vetores. E as transformações daquele grupo, elas vão ser matrizes atuando nesses vetores, nesse espaço de representações. Então, o espaço de representações é um espaço vetorial, é um espaço linear, é álgebra linear, é um espaço vetorial com todos os 8 axiomas de espaço vetorial. E as transformações do grupo, elas vão ser matrizes desse espaço, mas que transformam os vetores desse espaço. Esse é o conceito. Agora, para finalizar. E aí o conceito de campo relativístico é esse. Você sai do espaço de Minkowski e você vai para um novo espaço. E tem uma dimensão que a gente está chegando por uma parte do espaço. Nesse espaço, os vetores desse espaço são os campos relativísticos. E as transformações de Lorentz, elas vão atuar nesse espaço sob a forma de matrizes e vão transformar esses campos. Então, os campos são os vetores da representação e as matrizes são as transformações de Lorentz medidas naquele espaço. Então, é com isso que você traz o conceito, que você representa o elétron relativisticamente. Você não consegue representar o elétron relativisticamente no espaço quântico. As coordenadas dele estão no espaço quântico, mas aquilo que é a função de onda do elétron, ela está fora do espaço quântico. Ela está no espaço de representação do grupo de Lorentz. Então, o elétron, ele é uma estrutura mista. A função de onda dele está num espaço que não é um espaço de Minkowski, mas as coordenadas dele estão no espaço de Minkowski. Da mesma forma que o que é a função de onda do elétron na mecânica quântica ordinária, na mecânica quântica não é relativista. Na mecânica quântica do Schrödinger, você representa o elétron por uma função de onda psi alfa igual a 1, 2, espinhato espinal, das coordenadas dx. As coordenadas espaciais, elas estão no espaço tridimensional, no espaço euclidiano, e elas sofrem esse tipo de rotação. Então, se eu faço uma rotação dos eixos coordenados, as coordenadas do elétron, elas vão ser transformadas segundo essa matriz. Mas a função de onda do elétron, ela é um objeto estrutural, duas dimensões, complexa, psi1, psi2. Quando eu faço essa rotação no espaço de coordenadas, esse objeto aqui, que é a função de onda do elétron, ele vai sofrer essa rotação com essa matriz que eu tinha pagado, elevado a I, θ I, sigma isso. Quando você muda a representação, você só muda essa matriz que está aqui. Mudando a representação, você muda o gerador. Você mantém os parâmetros, caracteriza a transformação, mas você muda o gerador. E aí, para cada gerador, você tem uma dimensão. Aqui eu tenho gerador 2 por 2. Então, essa matriz, essa 2 por 2, ela tem que estar atuando no objeto de duas componentes, que é esse objeto aqui que vai estar representando a função de onda também. Então, as coordenadas estão no espaço-tempo, mas as componentes da função de onda estão no outro espaço. Mas quando eu faço uma rotação no espaço-tempo, as funções de onda que estão no outro espaço, elas sentem a mesma rotação, só que sob a forma de uma outra matriz. A matriz está aqui, essa matriz aqui é S2. Então, a função de onda do elétron, ela sofre uma rotação S2, que é a contrapartida bidimensional da transformação SO3, que a coordenada sofre no espaço de coordenadas. Está claro? Você
Você está mexendo com duas estruturas. Tá certo? Não, mas aprendeu alguma coisa? Se eu fosse um empreendedor, Tá. eu quero empreender a prossimetria. Eu quero levar a prossimetria ao mercado. Então, tá, já quem vai ser a operadora de telemarketing? Então, Cíntia, presta atenção que o teu empresário vai te instruir como você vai no telemarketing 0800 21 41 7358. Você vai vender para uma pessoa lá, para a mãe do André, a professora, como é que é a mãe da tua mãe? Esqueci. Maria, mas vai ter levar para a mãe Maria Helena, que você vai querer vender para ela custo. Então tá, vamos lá, Neide Batista, vai lá. Eu estou com a minha simetria. Então, da minha simetria, Fala para ela, eu estou operadora. a gente vê quais são os objetos. Olha para ela. Você que não espaço de representação de teatrais. Quais são os objetos físicos que aquela simetria vai levar para o mercado? Então tá, diz para a dona Maria Helena, passa para a dona Maria Helena quais são os objetos físicos que você está E são oferecendo. os vetores. Eu falava, os vetores. Sim. E daí você vai pegando esse alfa, ele é um objeto físico que apareceu no simetria. Certo. Então, ele você pode levar ao mercado. Certo. Pode levar um LHQ. O LHQ de alguma maneira você tem que se deparar com isso aí. Então, quer dizer, o sistema de uma simetria, você cria, ela começa com um certo objeto físico, mas depois ela cria uma grande variedade de outros produtos. Ela cria uma superestrutura. Uma linha de produtos. A visão dele é capitalista. Adam Smith. Eu sou marxista. Então, o que ele está dizendo que é capitalismo, eu estou dizendo que é uma superestrutura na chamada dialética de materialista. Então, tá, o capitalismo é a superestrutura. Está claro o conceito? É isso. Então, por exemplo, vamos agora devagar um pouco. Eu estou fazendo um eletromagnetismo. Eu tenho uma simetria que tem variante da luz. Então, o Maxwell me deu uma linha de produtos, um campo elétrico e magnético, para me levar ao mercado. Saturou, Tá certo. GRB. Se você descobrisse novos GRBs, também tinha a possibilidade, você descobriu aquela simetria, novos produtos. Então, vamos dizer o seguinte, você está colocando a simetria gera capital. A simetria ela gera produtos. Quem são os produtos da simetria? São as representações. Porque você começa... São os vetores das representações, na verdade. Porque você começa lá com a empresinha de fundo de quintal. Então, a minha empresinha de fundo de quintal é 3, é o espaço euclidiano tridimensional. Eu estou lá confeccionando minhas rotações tridimensionais, fazendo ali a minha empresinha, microempresa familiar. Aí, de repente, eu faço uma descoberta. Eu digo, puxa, eu posso ampliar a empresa. Eu posso ter uma empresa no Japão, posso ter uma empresa em Marte, posso ter uma empresa na constelação Alta Centauro, posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu estou agora fazendo uma grande viagem. Eu descobri que a simetria me deu novas representações. Novas representações são novos mundos. Eu posso estar no meu quintal, eu faço um artefatozinho aqui, e ao mesmo tempo que eu fizer isso aqui, automaticamente eu já estou confeccionando alguma coisa na Lua. Vamos dizer que a representação espelhal seja na Lua. Então, eu faço um produto aqui no meu fundo de quintal, automaticamente, lá na Lua, esse mesmo produto está sendo confeccionado só que para o mercado lunar. Aqui ele é um mercado tridimensional. Lá é um mercado tridimensional. Mas o produto está aqui. Então, o espaço de representação são novos mercados que você está vendo. Você gerou, você expandiu o seu produto. Então você começou com uma coisa muito específica, e aí você descobriu que essa estrutura de simetria, ela te dá muitas outras representações. Ela inflaciona, te dá um monte de representação. E você vai para uma maximizar. Eu vou para o caso exponencial, se eu quiser estiver trabalhando uma representação 5-dimensional, vamos supor que eu vá para uma representação de dimensão 5. E a representação, nós já sabemos que é só 3, é a representação I igual a 2. 2J mais 1 é 5. Então eu vou pegar agora um objeto, eu vou chamar assim o vetor Psi. Com a I de 1 até 5. Então eu tenho 5 componentes, tenho agora um objeto 5-dimensional, deixa eu apagar isso aqui. Então eu vou ter um objeto agora 5-dimensional, Psi1, Psi2, Psi3, Psi4.
C4, C5. São todos espaços de representações 5-dimensionais. Esse espaço ele é caracterizado por essa especificação. Nesse espaço, quando eu fizer essa transformação do espaço tridimensional, quando eu fizer uma rotação das coordenadas, esse objeto vai perceber essa rotação. Então eu vou ter aqui o CA', C1', C2', C3', C4', C5'. Vai ter uma matriz aqui, TAB, atuando nesse C. Quem é a matriz T? A matriz T é essa matriz aqui, é I, θ, I. Só que agora, geradores, vamos chamar assim de HI. Onde esses geradores agora são 3 geradores, satisfazem essa mesma relação, só que 5 por 5. Então, se eu conhecer 3 matrizes, 5 por 5, satisfaçam essa álgebra aqui, eu coloco elas aqui e realizo essa operação da minha matriz. Isso é minha matriz. Eu só mudei os geradores. Fui para a forma 5 por 5. Então, esses objetos aqui, eles vão receber essa mesma transformação que eu fiz nas coordenadas. Eu teria a seguinte situação. Eu teria esse objeto aqui, CA de TX. Se eu fizer uma rotação, isso aqui vai ser CA' de TX'. Eu vou rodar o T, não vou rodar o T, uma rotação. Eu vou rodar as coordenadas. Isso aqui vai ser a matriz TAB atuando no C de TX. Então, a coordenada, ela sofreu a rotação do espaço tridimensional, usando as matrizes G. Essa matriz aqui, atuou nas coordenadas. Ao mesmo tempo que essas coordenadas estão sofrendo essa rotação aqui, as componentes desse vetor estão sofrendo essa rotação aqui, com esses HI 5 por 5. Então está tudo aí. Você rodou o campo naquele ponto, o ponto que está dentro do campo, que é o argumento do campo, que é o ponto espacial, ele roda com a matriz 3x3. E as componentes do campo, tem um campo 5-dimensional, ele roda com as matrizes 5x5. Cara, é isso que é o conceito. Agora, primeiro desse ponto, depois que eu volto a questão da sua linha de produto, uma simetria tirando uma linha de produtos. Mas depois eu vou tirando uma linha de produtos, se alfa, se A aí, mas de repente o amor acontece. Quer dizer, eu descubro uma coisa que era meu ponto de encontro. E esse que se alfa é um exemplo complicado de amor. Aí você pode perguntar, para que isso serve? Aonde é que eu... Então, quando eu faço uma teoria física, que significado eu poderia dar ao psi-A ou ao chi-alfa? Então, o chi-alfa tem 2 componentes. O que eu poderia? Eu poderia usar esse objeto que escreveu na física? O campo elétrico e o campo magnético são vetores tridimensionais. Eles estão no espaço tridimensional. Então, o campo elétrico e o campo magnético estão aqui, no mesmo espaço que as coordenadas x estão. Então, quando eu faço uma rotação em torno do eixo do Z, por exemplo, em cima das coordenadas x, y, z, o campo E e o campo E reagem a essa transformação da mesma forma, porque o campo elétrico e o campo magnético são vetores do espaço tridimensional. Então, eles condividem o mesmo espaço desse objeto. Mas a pergunta é, e se eu não tiver um campo elétrico e um campo magnético? Se eu tivesse uma outra estrutura, por exemplo, um elétron, que descreve o elétron não é o campo elétrico e o campo magnético. O que descreve a função de onda do elétron é o espinor de 2 componentes. O elétron pode estar numa configuração de espinho para cima, de espinho para baixo. Então, não é o campo E e o campo B, eles estão associados ao fóton que o elétron emite ou absorve. Estou falando de uma eletrodinâmica. Então, o fóton ele emite ou absorve fóton. O elétron emite ou absorve fótons. Mas o elétron ele não é a mesma estrutura que o fóton. Então, se o fóton é descrito por E e B, o elétron não é descrito por E e B. O elétron é descrito por esse objeto aqui. Então, dentro do grupo de rotações, a representação I é a representação I igual a 1, é a representação onde eu coloco o campo elétrico e o campo magnético. E posso até colocar assim, a representação I igual a 0, do ponto de vista do SO3, a representação I igual a 0 é o escalar.
Então aqui eu coloco o potencial elétrico, o φ, gradiente de φ, né? Então está ligado ao campo elétrico. Se eu pegar agora a representação I igual a 1, que é a representação tridimensional, aqui eu coloco o potencial vetor, aqui eu coloco o campo elétrico e aqui eu coloco o campo magnético. Se eu pegar agora a representação I igual a meio, aqui eu coloco as componentes da função de onda do espectro elétrico. O elétron ele precisa de duas especificações para dizer se o spin está para cima ou para baixo. Então eu vou usar essa função de onda que 1 e 2. Então o elétron, a função de onda do elétron vive nesse espaço. O fóton que ele absorve ou emite vive nesse espaço. O potencial, os potenciais associados a esse fóton vivem um nesse espaço, outro nesse espaço. E as coordenadas da função de onda também vivem nesse espaço. Nós temos espaço tridimensional. Então, eu tenho todas as peças, elas são distribuídas em representações de S3. Então, isso significa covariância. E quando você vai escrever uma teoria física, todo e qualquer objeto que você vai usar para representar qualquer grandeza do teu sistema, ela tem que estar colocada numa representação bem definida do grupo associado àquele espaço. Se eu estiver fazendo relatividade especial, eu já não tenho mais um espaço, são 3. Então, nós já mudamos, nós não temos mais I igual a 0, I igual a meio, I igual a 1. Eu tenho que ter um par I J. O I sendo 0, meio, blá blá blá, e o J também sendo 0, meio, blá blá blá. Aí, o que é uma representação, quando eu for usar um objeto físico, eu vou ter que usar um objeto físico que tenha I e J bem definidos. Então, nós estamos fazendo agora. Então, se eu for usar uma grandeza escalar, eu vou usar I igual a 0 e J igual a 0. Se eu for usar, por exemplo, a coordenada espaço-temporal, x', quantas componentes eu tenho? 4. Então, eu tenho que ter 4 componentes. Então, ela tem que estar no objeto de dimensão 4. Então, por exemplo, ela não pode estar nessa representação V0. A representação V0 é a dimensão 2. Eu tenho que buscar um objeto que tenha a dimensão 4. Se eu pegar essa representação I igual a 1, J igual a 1, também não é. Isso tem dimensão 9. 2J mais 1, 2I mais 1. Agora, coloca na função de quê? Calma, deixa eu chegar lá. Então, esse objeto aqui tem que ter dimensão 4, né? Pode ser várias possibilidades. 4 pode ser 4 vezes 1, 2 vezes 2 e 1 vezes 4. Na verdade, tem esse 4. A dimensão dessa representação é 2i mais 1 vezes 2j mais 1. Então, eu tenho que 2i mais 1 vezes 2j mais 1, no final do dia, tem que dar 4. Então, por exemplo, se eu pegar I igual a 0 e J igual a 3 meios, dá 4. Se eu pegar I igual a 3 meios e J igual a 0, dá 4. Se eu pegar I igual a 0, I igual a meio, J igual a meio, também dá 4. Então a pergunta é: todas essas representações têm dimensão 4. Mas aonde é que eu posso colocar as minhas coordenadas? As minhas coordenadas estão no 0, 2 meio, 3 meio, 0, ou no meio não? Tem que discutir isso daqui a pouco. Quando a gente chegar na dimensão de representação 4, não tem que discutir isso. Então, agora, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo o análogo do que a gente conhece por SO3. O que nós precisamos pagar isso de novo? Estou sendo repetitivo, mas estou imaginando que tem gente do outro lado da linha que pode estar vendo isso pela primeiríssima vez, para não ficar confuso. Então, o que nós estamos fazendo no mundo relativo? Nós vamos fazer o paralelo. Deixa eu pagar isso aqui para a gente fazer uma coisa mais riquinha agora, só para finalizar a discussão. E aí a gente retorna a esse exemplo. Então, vamos usar o exemplo que a gente conhece, que é o grupo SO3. Então, estou fazendo rotações no espaço-tempo tridimensional. E aqui nós estamos fazendo rotações no espaço que não importa. Aqui então está a relatividade especial.
Então, o que nós caracterizamos aqui com as transformações de rotação são x' aí, R, J, XJ. Aqui nós caracterizamos com transformações de lógica, x', aí aqui a métrica é diferente, o conceito de coordenada covariante com uma covariante de indicação, a gente já colocou e embutiu toda essa discussão do x' ali, do índice. Aqui, o que nós conhecemos? Essa matriz aqui é uma matriz de SO3. Então, essa matriz aqui, ela pode ser escrita desse modo: exponencial de I, ângulo de rotação em torno de um certo eixo coordenado, e o gerador, que representa a rotação em torno do eixo coordenado. Essas matrizes aqui, 3x3, eu já conheço. São aquelas matrizes 0, menos I, 0, 0, né? E a álgebra de I delas é essa aqui: GI, GJ, igual a I, FJ, tá? GK. Desse lado aqui, o que é uma transformação de Lorentz? Transformação de Lorentz, para mim também, vai ser uma exponencial, da mesma forma que I. Só que os parâmetros, em vez de ser 3, agora são 6 parâmetros. Nós chamamos os parâmetros de capa lambda. E os geradores, em vez de ser 3 matrizes, são 6 matrizes, sigma, capa lambda. E aí, essas matrizes aqui satisfazem aquela relação que nós já tínhamos calculado. Sigma, capa lambda, sigma, cossigma, igual a menos I, aí a gente tinha que ter a álgebra de Lie. É só, estou aqui. Aqui, então, nós vimos que, classificando todas as matrizes que podem satisfazer essa relação de combinação, elas podem ser matrizes 2x2, 3x2, 4x4. Cada representação, que é cada conjunto de matrizes G, pode ser especificado por um número que é inteiro ou semi-inteiro. Então, se o I é igual a 0, os geradores são nulos. E essa transformação é uma identidade, ou seja, então, essa transformação aqui, para I igual a 0, eu vou atuar num objeto, um objeto unidimensional, que vai ter essa propriedade, φ igual a φ, escalar. Depois, se I igual a meio, então, eu vou ter uma representação com dimensão 2. Então, quem é o objeto 2x2 que satisfaz essa matriz? Matriz de Pauli, sigma I sobre 2, sigma J sobre 2. Então, no caso, I igual a meio, a minha transformação vai ser exponencial de I, θ I, sigma I sobre 2. E aí, essa matriz vai atuar em cima desses objetos aqui, que tem 2 componentes. Então, estou fazendo agora o paralelo. Se eu for olhar agora do ponto de vista do Lorentz, eu já não tenho só o I. Essa álgebra aqui, ela me deu o I e o J, onde o I e o J têm aquelas características. Então, eu agora vou... O que aqui eu classificava por I igual a 0, I igual a meio, I igual a 1, aqui eu vou ter que fazer o mesmo, só que para I e J. Então, eu vou ter 0, 0, posso ter meio, 0, posso ter 1, 0, e assim vai. Depois eu posso fixar o meio aqui. Aí aqui pode ser 0, aqui pode ser meio, aqui pode ser 1, e assim vai. Depois eu vou botar 1 aqui, aí 1, 0, 1 meio, 1, e assim vai. Então, eu vou gerar todas as possíveis dimensionalidades a partir disso aqui. Certo? E aí, para cada uma dessas estruturas, cada um desses objetos é o que a gente chama de um espaço de representações. Então, por exemplo, essa representação aqui tem dimensão 4. 2i mais 1 vezes 2j mais 1 dá 4. Então eu tenho que colocar que essa representação ela vai estar atuando, ela vai ser caracterizada por objetos com 4 componentes. O que é um objeto com 4 componentes? Poderia ser as coordenadas, será? Vamos ver. Então agora a gente está tentando dar significado para cada uma dessas representações do grupo Lorentz. Então quando eu escrever uma teoria relativística, essa teoria relativista ela vai ter que ser escrita em termos de grandezas que estejam sempre localizadas numa dessas representações. Da mesma forma, quando eu escrevo uma teoria não relativista, faço mecânica newtoniana, né? Quando a gente expressa mecânica newtoniana, F igual a dp dt. Então, esse objeto aqui é I igual a 1. Esse objeto aqui, I igual a 1.
esse objeto aqui igual a zero, escalar. Quando a gente escreve o momento angular L, né, é igual a R vezes por T, então eu tenho esse objeto aqui é 1, esse objeto aqui é 1, esse objeto aqui na verdade é 1 vezes 1, mecânica quântica é 1 vezes 1, pode dar 0, pode dar 1, pode dar 2. Esse objeto aqui, ele não tem zero, não tem uma componente só. Porque se fosse o produto escalar R escalar P, isso seria uma componente. Então, R escalar P me daria um escalar, me daria a representação I igual a zero, que é uma dimensional. R vetor P